Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma vez nas suas palavras, em Mateus capítulo 5. E para quem está seguindo, quem está acompanhando esta nossa sequência, na semana passada eu disse que muito provavelmente encerraria hoje as bem-aventuranças. Eu creio que sim. Eu vou falar hoje da 8ª bem-aventurança, que está no verso 10, mas eu vou deixar para a semana que vem esses 2 últimos versículos, que são, segundo alguns comentaristas, uma espécie de apêndice específica para os discípulos de Jesus. Então vamos, Mateus capítulo 5. Antes da leitura do texto, preciso fazer 2 recomendações de livros aqui da nossa livraria. Um deles é esse aqui, O Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas. Vale muito a pena. E eu não gosto de indicar livros que eu não li. Esse eu estou lendo ainda. Nós estamos usando como devocional em casa. Quase todos os dias, com algumas exceções, acontece, é claro. A nossa devoção de uns dias para cá tem sido essas orações puritanas, que são bálsamo para nós, a experiência desses homens do passado, sua devoção, sua teologia, o relacionamento e conhecimento que eles tinham acerca de Deus estão expressos em muitas dessas orações. Nós fazemos assim, a gente ora antes pedindo ao Senhor para nos iluminar, depois nós lemos, cada um lê um trecho e no final a gente faz uma oração. Tem sido uma grande bênção para nós. Um outro livro que eu tenho a primeira edição, que eu li há uns 20 anos atrás, depois ele estava esgotado, ficou muito tempo esgotado, e saiu, foi relançado há pouco tempo atrás, Uma Jornada na Graça. Esse aqui é da editora Monergismo, que nós temos aqui disponíveis alguns volumes ainda, e alguns poucos desse aqui, Uma Jornada na Graça. Muito bom livro, vale também muito a pena. Eu já emprestei muito esse livro, eu até vou comprar outro para ficar de reserva. Eu emprestei recentemente para o nosso irmão Isaías, numa terça-feira, reunião dos homens aqui. No final de semana ele já me devolveu, tinha lido o livro todo e comprou um para ele e já deu de presente, já comprou um segundo, já deu de presente. E eu vou segurar esse aqui, senão ele vai comprar também. Estou brincando, pode comprar, está disponível todos os 2 lá. Mateus capítulo 5. Os 12 primeiros versos que nós vamos reler mais uma vez. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Você que está nos assistindo em casa, nesse momento, feche os seus olhos, e aí silenciosamente você faça uma prece,
os que estão nos acompanhando aqui também, peça ao Senhor que nesta hora fale ao seu coração, à sua mente. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Em meio a tantas vozes dos nossos dias, nós precisamos ouvir, carecemos ouvir a voz do Senhor. A nossa alma não tem sede de outra coisa senão de ouvir a voz do seu Criador. Oremos. Mais uma vez, Senhor, elevamos nossa voz, nosso pensamento até a Tua presença, e a exemplo do Teu servo no passado, nós te pedimos, ó Deus, mantenha a nossa mente cativa à presença de Cristo, que nenhuma preocupação, nenhuma perturbação, nenhuma distração venha a impedir-nos, ó Deus, de ouvirmos, de compreendermos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fala com o Teu povo, ó Pai, com a pequena porção da Tua igreja reunida neste local, e com aqueles outros que estão nos seus lares, ó Pai. O Senhor sabe da situação, das necessidades de cada um, que carecemos do pão de cada dia, da saúde, da medicação, dos leitos, dos respiradores, das novas descobertas, mas reconhecemos que a nossa maior necessidade, ó Pai, é a Tua companhia, é a Tua presença. Permita-nos, ó Pai, o aconchego, ó Deus, da Tua companhia, de modo especial nesta hora, e que a Tua palavra, ela seja como aquela boa semente, semeada em solo fértil, e que assim, ó Deus, a Tua palavra produza as transformações necessárias, nos dê a esperança, o consolo, o vigor necessários para continuarmos combatendo o bom combate, completando a carreira, guardando sempre a fé. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós passamos pelas bem-aventuranças anteriores e estamos num processo de reforçar a seguinte verdade: que ser discípulo de Jesus é ser diferente. Esse é o tema que a gente tem caminhado com ele nesses versículos anteriores, e vamos caminhar com esse tema nos próximos capítulos, até o final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Essa é a tese aqui apresentada: ser discípulo de Jesus é ser diferente. Nós estamos descobrindo como que se dá essa diferença. Diferente em quê? Como? Quando? De que maneira? A primeira maneira nessas bem-aventuranças é quanto ao caráter. Ser discípulo de Jesus é ser diferente quanto ao caráter. O caráter do discípulo de Jesus Cristo é marcado por essas bem-aventuranças todas: humilde de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, e como vimos no domingo passado, também os pacificadores. Hoje, versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, para quem está anotando, hoje é o ponto número 8. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Num primeiro momento, numa leitura rápida e superficial, pode parecer, meus irmãos, que esta bem-aventurança ela é muito diferente das anteriores, porque de certa forma ela não traz uma descrição positiva do caráter do crente. Pode parecer que ela é simplesmente não uma bem-aventurança, mas uma consequência das bem-aventuranças anteriores. Mas não é isso.
É claro que, de certa forma, o cristão que tem consigo essas marcas terá essa consequência de ser perseguido. Mas essa bem-aventurança, ela por si só traz uma nova marca do caráter do crente. E por si só, ela traz consigo também as consequências dessa marca que ela mesma apresenta. A perseguição, aqui nesse versículo 10, se dá pelo tipo de pessoa que o crente é, de acordo com esse versículo 10. E eu repito, é claro que esta perseguição do versículo 10, ela também se dá à medida que o sujeito se demonstra manso, humilde de espírito, pacificador, é óbvio. Mas ela não é uma mera consequência das bem-aventuranças anteriores. Ela é uma consequência do que essa própria bem-aventurança descreve. A diferença dessa para as anteriores é que as anteriores apresentam a evidência ou a marca no caráter do cristão, que naturalmente tem que ser diferenciado, de forma mais direta, mais explícita. Esta, ainda que apresente também uma característica, mais uma marca do caráter do cristão, ela o faz de maneira indireta, de forma não tão explícita. Que marca de caráter, então, deve possuir o discípulo de Jesus Cristo nesta bem-aventurança? O que será que quer dizer perseguidos por causa da justiça? Que tipo de pessoa é essa? Não precisa fazer muito esforço para perceber nas bem-aventuranças anteriores o que quer dizer bem-aventurado o pacificador. O pacificador, ele é o pacificador. A gente precisa entender na perspectiva bíblica o que significa isso, mas dá para ver de forma direta e explícita. Não precisa também de muito discernimento para descobrir qual marca é essa. Bem-aventurado é o manso. Mas bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça? Não está tão claro assim. Quem é esse? Os autores que eu pesquisei, a maioria deles, a partir de Lloyd Jones, eles investem um certo tempo para dizer primeiro o que não é, ou quem não é essa pessoa, antes de dizer quem é essa pessoa. Então, examinando um e outro, eu fiz um pequeno resumo aqui. Eu vou apresentar pelo menos 3 riscos que nós corremos ao tentar identificar que bem-aventurança é esta, que marca no caráter tem esse perseguido por causa da justiça, ou para tentar descrever quem é esse perseguido por causa da justiça. Esse perseguido por causa da justiça não é aquele que é perseguido porque tem atitudes que são dignas de objeção, ou aquelas pessoas, aqueles cristãos que encontram dificuldades na vida cristã, que encontram desafios na vida cristã e não conseguem lidar com essas dificuldades e tornam-se pessoas hostis, pessoas amargas. Aqueles cristãos assim, eu não gostaria de usar essa expressão mal-humorado, eu não gostaria de usar essa expressão, porque ela pode indicar tantas outras coisas, mas aquele cristão cinza, que parece que não tem nenhum brilho, que ele mesmo dificulta as coisas, sob a desculpa de que é muito sério. Na realidade, ele encontra tantas dificuldades na vida cristã, que ele mesmo impõe sobre si dificuldade de ser aceito pelas pessoas, e a desculpa é: não, ele é muito sério, é por isso que quase ninguém gosta dele. E ele diz: está vendo, eu estou sendo perseguido por causa da justiça. O texto não está dizendo isso.
Ou ainda, de acordo com Lloyd Jones, perseguido por faltar-lhes sabedoria, por faltar-lhes sensatez na maneira de testemunhar. Eu sou assim mesmo, eu sou muito sincero, eu falo o que tem que ser dito, e por isso que as pessoas não me aceitam, por isso que qualquer lugar que eu estou encontro dificuldades, e eu sou perseguido por causa da justiça. O texto não está dizendo isso. Ser perseguido por causa da justiça não é isso. Esses perseguidos dessa bem-aventurança, do versículo 10, não tem nada a ver com as dificuldades criadas por nós mesmos. Segundo, o texto também não diz que bem-aventurados são os perseguidos por defenderem alguma causa política, ideológica ou até mesmo religiosa. Eu encontro resistência por conta da minha firmeza teológica e doutrinária. Defender uma causa é muito interessante, sobretudo se for uma causa religiosa, confessional e bíblica. De certa forma, isso até pode se confundir um pouco com o que o texto diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Há muitas pessoas sérias ao longo da história da igreja que foram mortas, foram presas e exiladas por defenderem pontos de vista bíblicos coerentes com a verdade bíblica. Em alguns aspectos, ser perseguido por causa da justiça pode se assemelhar com os que são perseguidos por defender alguma causa. Mas não é isso que Jesus está nos ensinando aqui nesta bem-aventurança. Ainda que as causas sejam virtuosas, mesmo religiosas, não é o que o Senhor Jesus está falando para nós. Não é a mesma coisa ser perseguido por causa da justiça e ser perseguido por suas posições religiosas. Terceiro, o texto também não diz bem-aventurados por serem pessoas boas ou nobres ou abnegadas. Nossa, meu irmão, como as pessoas que são boas sofrem nesse mundo. As pessoas boas sofrem muito nesse mundo. O texto também não diz isso. Para dizer a verdade, as pessoas até elas são admiradas quando elas são pessoas bondosas ou pessoas nobres, mas os justos são perseguidos. Então nós estamos descobrindo que ser perseguido por causa da justiça é diferente. Tem um autor que diz o seguinte: algumas pessoas fazem imensos sacrifícios, desistindo de suas carreiras, de seu futuro e de sua fortuna, e até mesmo sacrificando suas próprias vidas. E o mundo tem aplaudido tais indivíduos como grandes heróis. Por conseguinte, isso nos deveria despertar imediatamente a suspeita que não estava em pauta na vida dessas pessoas, ainda que sejam bondosas e generosas, a verdadeira justiça. Se não é isso, o que é então? Ser perseguido por causa da justiça significa uma marca implícita do caráter do cristão. Ser justo, praticar a justiça, na realidade significa assemelhar-se ao Senhor Jesus Cristo. Diz Lloyd Jones: portanto, bem-aventurados são os perseguidos por se parecerem com Ele. Mais ainda, aqueles que se assemelham a Jesus Cristo serão sempre perseguidos. Bem-aventurados os
que praticam a justiça. Ou serão perseguidos por causa da justiça. Quem são essas pessoas? Que qualidade é esta? Que virtude é esta que não está aqui explícita? E essa expressão, por causa da justiça, é porque se parecem com Cristo, e pelo simples fato de se parecerem com Cristo, serão perseguidos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Esta oitava bem-aventurança, de certa forma, ela junta todas as demais, culminando agora nessa espécie de conclusão. O que eu quero dizer para vocês, ao falarem que bem-aventurados, mais do que felizes, são os pobres de espírito, são os que choram, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, são os pacificadores, é que na realidade é o seguinte: bem-aventurado é quem se parece comigo, e quem se parecer comigo precisa entender que será perseguido. Então uma linguagem que meio antagônica e aparentemente de oposição: é bem-aventurado à medida que for perseguido. Significa que se não for perseguido, não vai ser bem-aventurado. Por que não será bem-aventurado? Porque não se parece comigo. Paulo, escrevendo a Timóteo, lhe diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente no Senhor serão perseguidos. O que ele quer dizer com aqueles que querem viver piedosamente no Senhor? Não é simplesmente expressões de bondade na sua vida, aqueles que querem se parecer com Cristo, aqueles que são imitadores de Cristo, aqueles que exalam o bom perfume de Cristo, aqueles que refletem a luz do Senhor, aqueles que pela sua própria presença incomodam o ambiente onde está, pelo simples fato de se parecer com Cristo. Nós vamos encontrar nos relatos bíblicos, meus irmãos, desde o Antigo Testamento, Abel foi perseguido por seu irmão Caim. O que ele fez por seu irmão? Moisés foi severamente perseguido. Davi foi horrivelmente perseguido por Saul. Amargas perseguições também experimentaram Elias, Jeremias e Daniel. Eu reli há pouco tempo atrás o livro de Jeremias e de Lamentações. Quanto sofrimento, quanto que a hostilidade em relação a ele, só porque ele andava com a verdade, só porque ele seguia o Senhor, só porque ele se parecia com tudo aquilo que as pessoas estavam incomodadas, elas não queriam estar ouvindo e presenciando aquilo que ele ensinava e pregava e vivia. Foram perseguidos não por serem pessoas difíceis de tratar, não foram perseguidas porque eram muito religiosas e defendiam algum ponto teológico e doutrinário diferente de outros, mas porque simplesmente eram justas, porque se pareciam com o seu Senhor, porque procuravam imitar o seu Senhor, porque representavam o seu Senhor. Quem se aproximava desses homens sentiam-se que estavam se aproximando do Senhor. E o mundo não pode se aproximar daqueles que exalam o perfume do Senhor, daqueles que representam o Senhor, como se não serem incomodados, porque se eles se incomodam com o Senhor, se eles são hostis ao Senhor, eles o serão com todos aqueles que os fazem lembrar do Senhor. No Novo Testamento nós já encontramos logo no início João o Batista. Foi um dos primeiros exemplos de alguém que foi perseguido por causa da justiça.
A presença dele, o testemunho dele incomodava Herodes. Os apóstolos sofreram perseguições. Paulo, a despeito da sua generosidade, da sua gentileza, da sua bondade, da sua retidão, foi duramente perseguido. Nós lemos descrições detalhadas de seus sofrimentos e perseguições, perigos entre salteadores, mas perigos entre patrícios, perigos com os de fora e perigos com os de dentro. Ele conseguia incomodar quaisquer um que se incomodassem com Jesus Cristo. Mas nosso exemplo supremo de perseguição por causa da justiça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nunca apareceu em toda a história da humanidade o homem mais gentil, mais bondoso, mais atencioso, mais servil, mais humilde, mais pronto a ajudar do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, o mundo não o recebeu. Por quem o justo é perseguido? Esses exemplos do Antigo, do Novo Testamento, da história da igreja, até dos nossos dias, quem são os perseguidores desses que seguem a Jesus? Nós encontramos que não somente são os estrangeiros da fé, não são aqueles que se auto-intitulam incrédulos, esses naturalmente são oposição, mas as perseguições que trazem mais sofrimento aos servos de Jesus Cristo, aos que se parecem com Cristo, são aqueles que se dizem evangélicos e religiosos. Quando nós lemos esses nomes que eu dei, e se você fizer o exercício de muitos outros, vocês vão perceber que são os mais próximos muitas vezes, ou os próximos, os que estão próximos, que são grande oposição para aqueles que querem viver de fato parecidos com Cristo. Não precisa tanto, que isso, você é muito exigente. Não precisa tanto assim, menos um pouco. É porque você está começando agora. Novo na fé é assim mesmo. Por que o justo é perseguido? Tem um autor que diz o seguinte: sem embargo, os crentes são perseguidos porque são diferentes das outras pessoas. Essa foi a razão pela qual os fariseus e os escribas odiavam Jesus Cristo. Por que ele não faz como nós? Por que ele não lava as mãos como nós lavamos antes de comer? Por que os discípulos de João Batista estão fazendo um jejum e os discípulos dele estão comendo? Por que ele não quis assentar aqui na cabeceira? Por que ele não quis aceitar essa honra? Por que ele não aceitou ser entronizado o rei sobre nós? Por que ele não quis levantar um exército para marchar contra os nossos opressores? Por que ele ama os últimos lugares? Está desconcertando todo mundo aqui, porque todo mundo aqui honra os primeiros lugares. Por que ele não abre a sua boca? Porque todos numa situação como essa se defenderia. Por que ele não se defende? E pelo simples fato de ser diferente, ele incomodava. E todos que se assemelham a Jesus Cristo sofrerão o mesmo ódio daqueles que odeiam Jesus Cristo. Esta foi a razão pela qual os fariseus e os escribas odiavam Jesus. Havia nele alguma coisa que fazia aquela gente sentir-se condenada, desconcertada. Sentiam que a sua própria retidão, a sua própria moralidade, em comparação com a de Cristo, era nada. Que as suas regras, os seus padrões não eram nada comparado às regras e os padrões apresentados por Jesus.
E é por isso que ele vai dizer nessa bem-aventurança que dos tais é o reino dos céus. Os que vivem esse padrão cristão, a semelhança de Cristo, vive um padrão próprio de um outro reino, e é esse reino que eles herdarão, não este reino do mundo. Então aqueles que se sentem menosprezados neste mundo, pelos padrões deste mundo, aqueles que estão em situação desfavorável ao critério de lucro e de vantagem deste mundo, entendam, são bem-aventurados, porque seguem um padrão diferente desses, e usufruirão de um reino igualmente diferente desses. O justo talvez nem esteja dizendo alguma coisa, e nem nos está condenando com suas palavras, mas pelo simples fato do crente ser quem ele é, na verdade, nos está condenando indiretamente, tornando-nos infelizes e reduzindo-nos à insignificância. Por isso é que odiamos ao justo e procuramos encontrar nele alguma falta. A tendência daqueles que nos rodeiam, aqueles que rodeiam o justo, aqueles que rodeiam esses que se parecem com Cristo, estão sempre sendo observados para ver se demonstram alguma falha ou fraqueza, para que possam ser desbancados. É o que aconteceu com Abel, com Moisés, com Jeremias, com Daniel. Eu pensei em beber água, acho que eu falei Daniel 2 vezes. É o que aconteceu com Abel, com Moisés, com Jeremias, com Daniel, com João Batista, com Pedro, com Paulo e sobretudo com Jesus Cristo. Eu fui reler alguns textos de Daniel e eu destaquei aqui alguns versículos muito interessantes para nós, que fundamentam tê-lo colocado aqui como um dos exemplos. Lá no capítulo 6 do livro de Daniel nós encontramos assim: algo que fez com que ele sofresse perseguição. Ele era discreto, mas a sua vida incomodava. Diz assim o texto: pareceu bem a Dario, que era o imperador medo-persa, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Eram uma espécie de governadores, eram 120 que governavam as regiões divididas entre esses 120, e sobre eles, e sobre esses 120, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas, 120, dessem conta, porque para que o rei não sofresse dano. Então os 120 tinham que se submeter a esses 3, dentre esses 3 um deles era Daniel. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Era simplesmente quem ele era, um homem justo, temente a Deus, se parecia com o seu Redentor, com o seu Senhor. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. O que Daniel fez? Não enganou ninguém, não foi injusto com ninguém, não julgou de maneira indevida ninguém, mas ele se destacava de todos os outros, ele era diferente de todos os outros, havia nele um espírito excelente, conforme a nossa tradução. Mas não puderam achá-la nada para acusá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus.
Conheço pessoas do nosso contexto, não só do antigo, do novo, e nem da história da igreja. Conheço pessoas do nosso contexto que, pelo simples fato de procurarem viver como Cristo, incomodam. E alguns incomodados ficam procurando meios de descredibilizá-lo, encontrar faltas e falhas, levantar acusações, falsas acusações. Nós já lemos esse livro antes, nós já vimos essa história antes. É a história do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem quiser seguir Jesus Cristo vai passar por isso, por falsas acusações, por artimanhas, por denúncias falsas, por tentativas de descredibilizar, de encontrar algum ponto vulnerável. Essa será sempre a dificuldade, e essa foi a explicação das perseguições que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Os fariseus e muitos outros o odiavam simplesmente por causa da sua total e absoluta santidade, justiça e verdade. Nós encontramos vários textos e procuravam ocasião para prendê-lo. O que quer dizer com isso? Procuravam algum motivo para prendê-lo. Não havia motivos. E quando ele é preso, ele diz: por que vocês não estão me pegando agora escondido? Eu estava de dia andando com vocês para todo lado, por que não me prenderam? Porque não havia razão para isso. E por que vocês estão tão incomodados? Porque o Senhor é a luz que incomoda os nossos olhos. Por isso mesmo, homens como Hudson Taylor, John Wesley, Charles Spurgeon foram perseguidos pela própria igreja. John Wesley, meus irmãos, foi expulso da sua igreja. John Wesley. E quando ele sai, ele diz: a minha capela é o mundo. Eu não tenho mais um lugar para eu assistir e pregar o Evangelho, mas o mundo é a capela. Eu vou começar a pregar o Evangelho. E a denominação que advém a partir disso se tornou maior do que a igreja que ele participava. O efeito exercido por Jesus Cristo sobre os seus contemporâneos, aqueles que rodeavam Jesus, o efeito, o incômodo de Jesus, aqueles que conviveram com ele, foi tamanha, o desconforto foi tamanho, que eles preferiram Barrabás do que Jesus. O incômodo de Jesus, por ser um pregoeiro da justiça, por ser a verdade encarnada, por ser a luz que reflete no mundo, ele foi crucificado. Eles o odiaram tanto que entre ele e aquele homicida Barrabás, preferiram Barrabás do que Jesus. Conclusão: três coisas para nós. Primeiro, fiquemos atentos, façamos uma autorreflexão. Apesar de bastante conteúdo, não há aqui nenhum interesse em simplesmente passar informação. Nós precisamos estar sendo incomodados e sondados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui conhecendo um pouco melhor qual é a balança com que o Senhor afere o nosso peso, a régua que o Senhor de fato nos mede, o que de fato é importante para o Senhor e o que não é importante para Ele, aonde de fato Ele detém os seus olhos, aquilo que de fato chama a atenção do nosso Senhor. E a primeira coisa que estamos vendo é em relação ao nosso caráter. Será que a nossa vida cristã tem incomodado alguém? Ou será que nós queremos ficar bem com todo mundo? Será que, ao contrário, o nosso cristianismo tem agradado aos homens naturais? Homem natural é um homem que não conhece o Senhor, não é um homem espiritual, é um homem natural. Será que somos aplaudidos e nunca perseguidos por sermos quem somos? Nós precisamos fazer essa reflexão.
Será que nós nos acomodamos em qualquer forma? Será que nós nos adequamos em qualquer forma? Será que nós concordamos com tudo e damos nome disso de sabedoria, quando na realidade é omissão, ou ausência de caráter cristão? Segunda reflexão para nós, na nossa aplicação aqui em conclusão. Essa bem-aventurança sonda-nos profundamente a respeito do que seja uma pessoa verdadeiramente crente, porque essa apresenta imediatamente o resultado desse ser. As outras podem ser um pouco mais subjetivas, e é mais difícil avaliar de fato um misericordioso, porque eu não consigo ver o coração. Eu consigo avaliar às vezes alguns gestos de misericórdia, mas esse justo obrigatoriamente traz consigo a perseguição. É a prova de fogo, é a prova dos 9, é a certeza, a garantia de que esse sujeito é quem ele diz ser mesmo. Um crente é alguém parecido com o Senhor Jesus, sendo essa a razão que o Senhor Jesus Cristo disse: ai de vós, quando todos vos louvarem, ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Louvavam aos falsos profetas, mas nunca elogiaram o próprio Cristo. Observem se vocês são louvados ou elogiados por aqueles que também louvam os falsos profetas, por aqueles que são hostis a Cristo. O homem não regenerado, não transformado, ele tem uma mentalidade que é em oposição plena e total ao Senhor. O apóstolo Paulo diz isso aos Romanos: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Embora falem acerca de Deus, o homem natural odeia a Deus. E quando o Messias veio a esse mundo, o homem natural exigiu a sua morte. Assim também farão com todos os que seguirem Jesus Cristo, com todos os que parecerem com Jesus Cristo. O servo de Jesus Cristo não pode desejar o ibope, o acordo de todos, e achar que pacificamos a questão porque todos concordamos. Terceiro, uma última dedução: o novo nascimento não é uma opção, é uma necessidade absoluta. Antes que qualquer pessoa possa tornar-se um cristão autêntico, antes de qualquer pessoa poder de fato estar a favor de Cristo e não contra Cristo, possa estar ajuntando com Cristo e não espalhando, possa estar no caminho estreito e não no caminho largo, estar não mais entre os perseguidores, mas entre os perseguidos por causa da justiça. É necessário que ele nasça de novo, para que aos poucos ele vá se tornando semelhante a Cristo. Se alguém simplesmente tentar imitar a Cristo, o mundo vai aplaudi-lo, porque você obterá algumas condutas agradáveis, algum comportamento bondoso, terá um padrão agradável às pessoas, mas estranho ao próprio caráter de Jesus. Não são apenas algumas ações que nos fazem parecer com Cristo, mas se por outro lado você procurar tornar-se de fato um cristão, então o mundo o odiará. Uma pergunta que não é uma pergunta retórica, é uma pergunta para você pensar e respondê-la.
Nós já sabemos o que significa ser perseguido por causa da justiça. É quem se parece com Cristo. A pergunta é: a tua presença, meu irmão, já incomodou aqueles que são inimigos de Cristo, que demonstram serem contrários aos preceitos do Senhor? A luz sempre há de dissipar as trevas, e é por isso que as trevas sempre haverão de odiar a luz. Nós não podemos passar para o próximo bloco ou para a próxima sessão: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, se nós não entendermos minimamente o que significa ser sal e ser luz. É ser parecido com Cristo. Eu encontro nesse texto, nessa reflexão, respostas para as muitas das minhas indagações ao longo do meu ministério, que por muitos anos eu não entendia, porque que vez ou outra atraía a inimizade de algumas pessoas que eu nunca tinha feito nada contra elas, que eu lhes fui gentil, compreensivo, lhes fui conselheiro, lhes fui pastor, lhes ajudei, lhes apoiei, lhes encorajei, mas ao mesmo tempo procurei viver seguindo um padrão, que eu estou muito longe ainda de chegar no mínimo necessário, mas o pouco que se imita a Cristo já é o suficiente para despertar a hostilidade de alguns inimigos do Senhor. E que nós aprendamos, e vamos ver isso semana que vem, qual é o tamanho desse privilégio. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós.